Um homem assassinado na sua banheira, mas isto não é o início de um romance policial. É o clímax sangrento de uma revolução. É o tema de uma das pinturas mais icónicas e, bem, politicamente inflamadas da história da arte. Estamos a falar, claro, de A Morte de Marat. O artista é Jacques-Louis David e o ano 1793, o auge do terror na Revolução Francesa. Hoje vamos tentar dissecar esta obra-prima. A nossa missão é perceber como é que uma única imagem conseguiu capturar a fúria, os ideais e as contradições brutais da Revolução Francesa. Para esta análise, baseamos-nos numa série de fontes, tanto históricas como críticas da arte, que nos permitem ir muito além da superfície da tela. É um desafio fascinante, sem dúvida. Eu proponho um percurso. Primeiro, acho que temos de montar o palco. Quem era Jean-Paul Marat e quem era o artista David neste caldeirão que era Paris em 1793. Depois mergulhamos na pintura, quase como detetives forenses, para ver o que David escolheu mostrar. Mas, e isto é talvez o mais importante, o que ele escolheu esconder. E por fim, sim, discutir o seu legado complexo. O de uma obra que é, ao mesmo tempo, uma obra-prima artística e um ato de propaganda absolutamente genial. Perfeito. Então vamos a isso. Vamos recuar até Paris, 1793. A Revolução está literalmente a devorar-se a si própria. A monarquia caiu, o rei Luís XVI foi guilhotinado há poucos meses, a França é uma república recém-nascida, mas está mergulhada numa paranoia total, com inimigos por todo o lado, reais e imaginados. E o poder está a ser disputado de forma sangrenta entre duas fações principais. Os girondinos, que eram vistos como mais moderados. E os jacobinos, os radicais de Robespierre, que controlavam o governo. Exatamente. E é neste ambiente de vida ou de morte que encontramos as nossas duas figuras centrais. Primeiro, a vítima, Jean-Paul Marat. É muito fácil rotulá-lo apenas como um político radical, mas ele era, bem, muito mais complexo. Era um cientista respeitado antes da Revolução, era médico, filósofo, mas o seu jornal, L'Ami du Peuple, ou O Amigo do Povo... O jornal que o tornou famoso e temido. Exatamente. Transformou-o numa das vozes mais poderosas de Paris. Ele usava o jornal para atacar sem qualquer piedade qualquer pessoa que ele considerasse um inimigo da Revolução. E há aquele detalhe sobre a saúde dele que é absolutamente crucial para entender a pintura, não é? A história da banheira. Completamente. As fontes descrevem que Marat sofria de uma doença de pele debilitante e extremamente dolorosa, provavelmente uma forma severa de eczema ou algo do género, e a única coisa que lhe aliviava o sofrimento eram banhos medicinais muito prolongados. Por isso ele, no fundo, transformou a sua casa de banho num escritório. A banheira era o seu local de trabalho. Ele passava horas lá metido, com um caixote de madeira atravessado a servir-lhe de secretária. Este pormenor, que parece bizarro, Sim. é o que o torna tão vulnerável e o que define a estranha cena do crime. Certo. Do outro lado temos o artista, Jacques-Louis David. E ele não é um observador isento a pintar à distância. Ele está mesmo no centro do furacão. Sim, ele já era o maior pintor de França, a figura de proa do neoclassicismo, aquele estilo que valorizava a ordem, a moralidade, a virtude cívica. Inspirado na Grécia e em Roma. Isso mesmo, mas ele não se limitava a pintar esses ideais. Ele vivia-os, politicamente. David era um jacobino convicto, amigo pessoal de Marat e de Robespierre. O seu envolvimento era total. Como membro da Convenção Nacional, o Parlamento, ele votou pela execução do rei e serviu no Comitê de Segurança Geral, o que na prática o tornava uma espécie de ministro da propaganda do terror. Ele usava a arte para glorificar a revolução. Quer dizer, ele não estava a documentar a história, estava a tentar moldá-la. Precisamente. O que nos leva diretamente ao dia 13 de julho de 1793, ao assassinato. Uma jovem, Charlotte Corday, que vinha da Normandia e era simpatizante dos girondinos, chega a Paris. Para ela, Marat não é o amigo do povo. Para ela, ele é um monstro sedento de sangue, o principal responsável pelos massacres e pela paranoia. Exato. E ela consegue chegar até ele com uma astúcia notável. Sim, sabendo que Marat recebia petições de cidadãos em apuros, ela apresenta-se à porta dele com uma carta. Depois de ser recusada uma primeira vez, ela insiste e consegue finalmente entrar, com o pretexto de que tem informações vitais sobre traidores girondinos. E Marat, na sua banheira, recebe-a.
E é nesse momento de vulnerabilidade total que ela o apunhala no peito com uma faca que tinha escondido. E essa carta, a carta que ela usou para o enganar, torna-se um elemento absolutamente central na pintura de David. Ele não só a inclui, como lhe dá um lugar de destaque na mão de Marat. Sim, é quase a prova da cena do crime. Exato. E o que é genial é que David usa a verdade literal para construir uma narrativa completamente manipulada. As fontes que temos revelam o texto que ele pinta na carta. 13 de julho de 1793. Marie-Anne Charlotte Corday ao cidadão Marat. E depois, será suficiente que eu seja infeliz para ter direito à vossa ajuda. É um golpe de mestre. Uau. Ele está a cristalizar o momento exato da traição. Marat é assassinado não como um político poderoso, mas como um homem que estava prestes a ajudar uma cidadã. Ele morre, na versão de David, no auge da sua virtude cívica. Logo após a morte de Marat, ele é imediatamente aclamado como um mártir pelos jacobinos. A Convenção Nacional encomenda então a David uma pintura. Mas por que é que eles precisavam de uma pintura? Não bastava a notícia para o transformar num herói? O que a arte podia fazer que um panfleto político não conseguia? Essa é a questão-chave. Um panfleto informa, mas a arte de David podia transcender. O objetivo era criar um ícone religioso para uma era secular. A Revolução estava ativamente a tentar descristianizar a França, a substituir a religião por um culto ao Estado, à razão. E esta pintura fazia parte de uma trilogia planeada de mártires da Revolução. Eles precisavam de novos santos, de imagens poderosas que pudessem ser veneradas, substituindo as imagens de Cristo e dos santos católicos. A pintura podia transformar um jornalista controverso e doente num símbolo imortal de sacrifício pela pátria. Pronto. Temos o contexto, a paranoia, os protagonistas. Acho que agora podemos finalmente mergulhar na tela. Qual é a primeira coisa que nos atinge quando olhamos para esta cena tão silenciosa, tão austera? A primeira impressão é de um silêncio profundo, de uma calma trágica. Não há a violência do ato, apenas a consequência. E David consegue isso através de uma composição incrivelmente depurada. Vamos analisar os elementos. Primeiro, e mais importante, o corpo de Marat. É uma idealização completa. Certo, porque o verdadeiro Marat estaria coberto pelas lesões da sua doença de pele. Mas aqui, a pele dela é lisa, quase luminosa. Exatamente. David remove qualquer sinal de doença ou imperfeição. Ele embeleza a morte. E após é tudo. O braço direito caído para fora da banheira, a cabeça tombada para o lado, o rosto sereno, é uma citação visual direta, inconfundível, da Pietà de Miguel Ângelo ou de imensas representações de Cristo a ser deposto da cruz. Espera aí. Então ele está a pegar num dos políticos mais radicais e controversos da Revolução e a transformá-lo visualmente em Jesus Cristo? É isso mesmo. Isso é de uma audácia incrível. É precisamente essa a jogada. Ele apropria-se de séculos de iconografia cristã e transfere toda essa carga emocional e de sacralidade para uma figura política. Ele está a dizer ao povo de Paris: este é o nosso Cristo. O seu sacrifício foi pela salvação da República. E o cenário à volta reforça essa mensagem, mas de uma forma diferente, não é? O quarto é de uma pobreza espartana. Não há luxo, não há ornamentos. Nada. E isso é uma declaração política fortíssima contra o estilo rococó que era associado à decadência da aristocracia. David está a construir a imagem do homem virtuoso. Marat não tinha riquezas, vivia num ambiente simples, dedicado inteiramente à causa do povo. A própria banheira, um objeto tão mundano, reforça a sua humildade. E depois temos aquele caixote de madeira que ele usava como secretária. Na pintura parece quase uma lápide. Funciona exatamente como uma lápide. É ali que David assina a obra, mas não é uma simples assinatura. Ele escreve Amarat, David. É uma dedicatória pessoal, um epitáfio. E nesse caixote há outro detalhe, talvez o mais radical de todos. Por baixo da dedicatória, ele escreve L'An 2, o ano 2. O ano 2 da República. Ele está a usar o novo calendário revolucionário que recomeçava a contagem do tempo. É uma ruptura total com o calendário gregoriano, com a tradição cristã. É a declaração de que a história recomeçou. Cada detalhe nesta pintura é um argumento político.
É incrível. E aqui é onde a genialidade propagandística dele se torna mais evidente, no poder dos objetos. Há um contraste deliberado e muito poderoso entre a faca e a pena. Sem dúvida. A faca ensanguentada está no chão, quase escondida na sombra. Um objeto vil, descartado. Mas na mão de Marat, mesmo na morte, ainda segura firmemente está a pena. E na sua secretária está um papel e um tinteiro. A mensagem é cristalina. Podem ter matado o homem com a violência da faca, mas a sua verdadeira arma, a pena, o poder das suas ideias, essa é imortal. É fascinante. Mas tão importante como o que David pintou é o que ele decidiu omitir. E a ausência mais gritante é a de Charlotte Corday. Ela não está lá. E essa é, talvez, a decisão mais brilhante e maquiavélica de David como propagandista. Ao remover a assassina da cena, ele elimina qualquer possibilidade de justificação de contexto. Não vemos o rosto dela, não ouvimos a sua causa. Se ela estivesse lá, a pintura seria sobre um conflito entre duas ideologias. Sem ela, a pintura é apenas sobre uma coisa: o martírio de um homem bom. Toda a simpatia do espectador é canalizada sem distração para a vítima. Outra omissão que me chama a atenção é o fundo. É um espaço escuro, abstrato, quase vazio. Numa pintura de um mártir do Renascimento ou do Barroco, esperaríamos ver anjos, uma luz divina. Aqui não há nada disso. É um vácuo, um fundo escuro indefinido que isola a figura de Marat. E esse vazio é profundamente moderno. David está a criar uma iconografia para um mundo que, pelo menos oficialmente, já não tem um céu para onde ir. O sacrifício de Marat não lhe garante a salvação divina, mas sim a imortalidade terrena, na memória da República. É um silêncio pesado, um espaço secular que força o nosso olhar a focar-se inteiramente no drama humano e político. A pintura foi um sucesso imediato. Tornou-se um ícone da Revolução, exibida em cerimónias públicas. Mas a política em França naquela época era um carrossel mortal. O que aconteceu à obra e ao próprio David quando os jacobinos caíram? Aconteceu o que era inevitável. Pouco mais de um ano depois, Robespierre foi guilhotinado, o terror terminou, a situação inverteu-se completamente, o próprio David foi preso 2 vezes e a morte de Marat, que antes era um ícone sagrado, tornou-se da noite para o dia um símbolo politicamente perigoso do regime caído. A pintura foi-lhe devolvida e ele manteve-a escondida no seu ateliê durante décadas. Só foi redescoberta muito mais tarde, em meados do século XIX. Foi aí que começou a ser aclamada pela sua genialidade artística, já sem o peso político imediato. Exatamente. Isso levanta uma questão inevitável sobre o homem. David foi um revolucionário radical, quase foi guilhotinado, e depois, uns anos mais tarde, emerge como o pintor oficial de Napoleão Bonaparte, a glorificar um homem que se coroou imperador. Como é que se concilia isto? De debate sobre David que dura até hoje. Era ele um homem de princípios firmes, que se adaptou às novas realidades, ou era, no fundo, um oportunista genial, um mercenário político que colocava a sua arte ao serviço de quem estivesse no poder? As fontes mostram estas duas facetas, a do idealista e a do pragmático. É uma pergunta difícil. Mas quando olho para a convicção, para a emoção quase palpável que existe na morte de Marat, custa-me acreditar que aquilo seja obra de um cínico. Pelo menos naquele momento, em 1793, a sua crença na causa e a dor pela perda do amigo parecem absolutamente genuínas. A pintura treme com essa sinceridade. Concordo. Talvez a verdade seja que ele foi ambas as coisas em momentos diferentes da sua vida. Mas nesta obra específica, a paixão política e a mestria artística alinham-se de uma forma que raramente se vê. E assim, o nosso percurso chega ao fim. Começámos com um crime brutal numa banheira e acabámos por explorar o nascimento da arte política moderna, o poder da propaganda e como se constrói um santo para uma nova ordem mundial sem Deus. No fundo, a morte de Marat mostra-nos que a grande arte não se limita a refletir a história. Ela participa ativamente na sua construção. David não se limitou a pintar um acontecimento. Ele forjou o seu significado, moldando a memória de Marat para a posteridade. E isso deixa-nos com uma reflexão final. A pintura foi criada como uma peça de propaganda deliberada ao serviço de uma causa específica e violenta. Hoje está exposta num museu em Bruxelas e é admirada por milhões como uma obra-prima de beleza trágica com o seu fogo político aparentemente neutralizado pelo tempo.
A pergunta que fica é: pode uma obra de propaganda alguma vez libertar-se completamente do seu propósito original e tornar-se pura arte? Ou será que a sua mensagem política, mesmo que discordemos dela, permanece para sempre no centro do seu poder e do seu fascínio?